Olá, está no ar o Arquivo de Notícias. Aqui a gente mostra o que foi destaque no Parlamento Municipal. Confira as manchetes deste fim de semana. Câmara de Vereadores realiza sessão especial em homenagem aos 162 anos de Passo Fundo e reconhece personalidades que marcaram a história do município. E ainda, vereadores comentam redução de mortes violentas no Brasil. Esta semana foi marcante em nossa história. Passo Fundo comemorou 162 anos com uma série de atividades organizadas pela Câmara de Vereadores. Entre elas, uma sessão plenária especial. Não é à toa que o plenário da Câmara de Vereadores leva esse nome, 7 de agosto. A definição foi escolhida justamente para homenagear o aniversário de Passo Fundo. Foi nesta data também que aconteceu a instalação do Legislativo Municipal. Por isso, na tribuna, o vereador Fernando Rigon, presidente da casa, fez o pronunciamento de abertura da solenidade, destacando, além do aniversário, o fato de Passo Fundo ser referência em diversos setores. Uma data importante para Passo Fundo, 162 anos, e muito importante para a Câmara de Vereadores. Afinal, no dia 7 de agosto de 1857, foi criada e instalada a Câmara Municipal de Vereadores. O primeiro presidente da Câmara Municipal de Vereadores foi Manuel José de Araújo, conforme falado aqui pelo Fernando Miranda. Como presidente da Câmara, também acumulava a função de chefe do Executivo local. Temos muito a comemorar. Passo Fundo, que teve um boom, teve um crescimento gigantesco por ocasião da ferrovia, que diminuiu a distância de Passo Fundo a Porto Alegre, que trouxe nas suas proximidades a construção de armazéns, de hotéis, de restaurantes, de cafés e muitas lojas. Como não falar do quartel do Exército, que muito trouxe para a nossa cidade e progresso. Como não falar da Brigada Militar, do quartel da Brigada Militar, que são quase 90 anos, ajudando também no crescimento. Mas mais importante que isso, Passo Fundo é referência em saúde. E hoje nós temos o Hospital São Vicente, nós temos o Hospital das Clínicas, com uma pujança muito grande, nós temos a reforma do Hospital Municipal e tantos outros órgãos de saúde. Passo Fundo é referência em educação. Temos a Universidade de Passo Fundo, temos a Universidade Federal Fronteira Sul, que formou a primeira turma de medicina agora em julho. Nós temos três cursos de medicina. É o único no interior do estado que tem 3 cursos de medicina. Como não falar em cultura? Nós somos a capital nacional da literatura, nós temos o Festival do Folclore, infelizmente esse ano não saiu, mas o ano que vem, se Deus quiser, terá a oportunidade. Como não falar de esportes, onde nós tivemos grandes conquistas com o gaúcho, Passo Fundo, grandes conquistas no futsal, que agora está retomando. Isso mostra a pujança de uma terra que é feita por cidadãos empreendedores. Somos hoje mais de 200 mil habitantes. E representando o Poder Executivo, o secretário de Cidadania e Assistência Social, Wilson Liu, observou que o aniversário da cidade pertence a todos que já trabalharam por ela. Ele não é da prefeitura, não é da Câmara de Vereadores, não é do prefeito, não é de nenhum secretário, não é de nenhum vereador, mas o aniversário é de todos nós. De todos nós que amamos Passo Fundo, de todos nós que gostamos de Passo Fundo, de todos nós que nascidos aqui ou que adotamos Passo Fundo como nossa cidade, como eu, queremos fazer o melhor pela nossa cidade, queremos fazer a diferença para a nossa cidade, queremos
dar a nossa contribuição do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista do empreendedorismo. E todos nós temos esta capacidade, Paulo. Todos nós temos algo a contribuir, todos nós temos algo a aprender e todos nós temos algo a deixar como legado para a história da nossa cidade. E depois dos discursos do presidente da Câmara e do secretário de Cidadania, pessoas que desenvolvem trabalhos relevantes para o município foram reconhecidas. Ao todo, 11 personalidades marcantes na história do município, com atuação em áreas como comércio, cultura, educação e esporte, receberam certificados de honra ao mérito. O trabalho principal que comecei a praticar quando cheguei na cidade no meados de 1973, faz tempo, né? Foi justamente na Fundação Educacional do Menor Carente, chamava-se assim no tempo. Era o período de êxodo rural, da formação da cidade, então realmente cada esquina da cidade tinha menores meio perdidos por aí. E trabalhei lá mais de 15 anos, né? Até esgotar praticamente a necessidade da própria fundação naquele esquema de internato, de recolher e tal. Nos últimos anos que trabalhei lá, tentamos anexar também atendimento chamado menor infrator, que não havia ainda estrutura do Estado, né? Enfim, foi o primeiro trabalho. Simultaneamente a isso, a gente entrou e saiu várias vezes da UPF, né? Mas fiquei bastante tempo trabalhando nos quadros da área das sociais, da educação, né? Da pedagogia e tal. Depois disso, aposentei e surgiu esse convite. Na verdade, foi um convite familiar, né? Pressionado pela esposa, que era da área de biologia, para dar início à instalação do abrigo de animais silvestres ali na Bela Vista. E começamos com poucas pretensões também, com poucas ideias, né, de desenvolvimento maior, mas a coisa cresceu, agora temos lá uma verdadeira vila de animais selvagens lá. Eu iniciei minha atividade profissional no ano de 1971 junto ao Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais. Tá? Foi minha única atividade. Eu trabalhei no cartório por longo tempo, primeiro como funcionária, mais tarde como titular do cartório. O Registro Civil, ele registra todas as pessoas nascidas em Passo Fundo, mesmo que os pais residam na cidade e venham nascer em Passo Fundo, também são registradas aqui. Então foi uma atividade marcante na minha caminhada, na minha vida, que me realizou como pessoa, como profissional, como ser humano, como cristã, como cidadã. E eu tenho o privilégio por ter trabalhado em Passo Fundo, uma cidade acolhedora, fantástica e que oportuniza o crescimento das pessoas. Bom, a gente está situado em Passo Fundo, no bairro São Cristóvão, na Presidente Vargas, há aproximadamente 86 anos, venho do meu falecido avô, depois meu pai e agora eu estou tocando o comércio. Hoje voltado para o ramo alimentício, com restaurante e não tirando as tradições de antigamente, que são os produtos coloniais. E continuamos lá em Presidente Vargas, mesmo endereço, há 86 anos. É um prazer muito grande estar aqui falando para vocês e contando um pouco do meu trabalho que eu estou fazendo a cada ano. Cada ano eu reúno 3.500, desde criança de 8 anos até o adulto, na categoria de voleibol masculino, feminino. São muitos jogos, é um trabalho que envolve não só o município, eu recebo também equipes de outras cidades, como Ronda Alta, Tapejara, Erechim, Carazinho, Marau. Eu tenho um apoio importante do Requinte Restaurante e da Secretaria de Esportes. Isso é muito, muito valioso para que nós consigamos fazer
que essas crianças desenvolvam e elas estão participando no esporte, elas estão cada vez mais dando uma satisfação para a família, que elas não vão procurar outros ambientes, outras coisas ruins para fazer. Então, essa é uma missão muito grande que eu tenho isso há 38 anos praticamente, e todos os anos a gente se renova, porque sempre está criando eventos, novidades e coisas, e isso é muito importante para a comunidade. Eu acho que é uma homenagem não só a mim, mas a todos os que trabalham com esporte. Eu até considero assim que para todos os professores que lutam pelo esporte de Passo Fundo, um esporte que sempre foi bem valorizado, sempre esteve à altura do nome de Passo Fundo e que às vezes os professores não são valorizados, e hoje aqui foi o Rafael valorizou, eu e como professor de educação física, como formador de atletas, valorizou o professor Renato Justo também. Então a gente sente que isso aí vai para todos os professores. Eu estou há muito tempo trabalhando no futebol. Primeiro comecei como professor em colégios, Fagundes dos Reis, e depois que eu me aposentei, até mesmo quando estava já trabalhando, fazia trabalho junto, no Passo Fundo, no 14 de julho, no Gaúcho, no Ipiranga de Erechim, no Chapecoense. Então tive aí um trabalho bem amplo e, graças a Deus, sempre com sucesso, revelando bastante atletas e, que é mais importante, formando cidadãos. E no próximo bloco nós continuamos repercutindo esta sessão especial. Você vai conferir os pronunciamentos de alguns vereadores. Convidas, uma ONG a serviço da conservação da fauna silvestre ameaçada. Através do Primaves, está socialmente integrada à comunidade de Bela Vista e exerce importante papel educacional e socioambiental em âmbito municipal e regional. A Convidas depende dos voluntários que ajudam com a prestação de serviços e das doações de produtos ou valores financeiros. Seja parceiro, associe o nome de sua empresa ao nome da Convidas. Os direitos aumentaram muito, as pessoas estão se esclarecendo mais. Senhores consumidores, vocês têm 90 dias para reclamar de qualquer eletrodoméstico que vocês comprar. 90 dias você tem para ir lá e reclamar. Você é consumidor e comprou um produto vencido, você pode ir até o local que você comprou e receber o dobro do valor do produto que você tinha comprado vencido. É proibido exigir consumação mínima em bares, restaurantes. Gente, vamos ler o Código de Defesa do Consumidor. No bloco anterior, vimos uma parte da sessão comemorativa ao aniversário do município. Agora chegou o momento de conferir os discursos de alguns parlamentares. Vamos rever. Os vereadores foram à tribuna fazer suas referências ao aniversário do município. O tema mais destacado nas falas foi o desenvolvimento como consequência do trabalho e esforço de toda a comunidade. Veja agora parte dos discursos. Essa cidade cresceu, essa cidade aprendeu, essa cidade sofreu, essa cidade reinventou, essa cidade teve nos homens e mulheres a força e a altivez para se tornar o gigante do norte que é. Somos a 6ª maior economia, convergimos e conversamos com uma população de mais de 1,5 milhão de habitantes, falamos com Santa Catarina, falamos com o Paraná, falamos com São Paulo, falamos com o Paraguai, com o Uruguai, falamos com o mundo. E é esse Passo Fundo que todos nós, vereadores, agentes políticos,
estamos incumbidos de formar. Manifesto aqui, primeiramente, o orgulho, senhor presidente, que sinto em estar como vereador desta terra, vereador Paulo Necli, bem como os demais colegas. E tenho a convicção e certeza, vereador Fernando, que não trocaria a minha cidade de Passo Fundo por nenhum outro município. Posso um dia sair daqui para trabalhar, mas logo estarei de volta porque é a terra que me criou, a terra onde eu nasci e a terra a qual eu tenho um carinho muito grande. Hoje, como vereador do município de Passo Fundo, temos que tomar decisões que afetam, senhores vereadores, a vida das pessoas e que certamente, vereador Luiz, influenciarão no futuro da nossa população. É isso que esta Câmara faz. O município de Passo Fundo, senhor presidente, só será justo e próspero se for para todos e não para algum grupo de empresários ou algum grupo de pessoas. Nesses 162 anos, colhemos os frutos, senhor presidente, do nosso legado imaterial e o espírito desbravador dos nossos tropeiros que por aqui passaram. Terra de passagem e paradouro dos tropeiros, a população partia das cidades vizinhas e aqui, vereador Edson Nunes, encontrava o seu primeiro refúgio, às margens do rio Passo Fundo, que posteriormente tornou-se, vereador Gleison, o nome da nossa cidade. Aos 162 anos, nossa cidade volta a assumir o protagonismo regional. Sem dúvida, somos hoje o município de mais e que mais se desenvolve na região, sendo pujante na área da saúde, da educação, da prestação de serviço e do agronegócio. Passo Fundo, avante, mas não deixando nunca de esquecer os homens e mulheres da nossa querida cidade. Aqui eu vivo, aqui eu quero morrer. Fiz família, tenho família aqui, tenho muitos amigos. Hoje, aquele guri simples, caipira, hoje está aqui representando uma parte da nossa cidade. Só tenho que agradecer. Muito obrigado, povo de Passo Fundo. Muito obrigado, minha querida cidade. Passo Fundo, a capital da região norte do estado do Rio Grande do Sul. Passo Fundo com mais de 200 mil habitantes. Passo Fundo que se desenvolve. Passo Fundo que se destaca, Valdo, na área da saúde, onde nós temos um dos maiores hospitais, aliás, Hospital São Vicente, Hospital das Clínicas, nosso querido Hospital da Cidade, nós temos nosso querido Hospital Municipal, nós temos a Protoclínica, nós temos uma gama de profissionais médicos, especialistas em todos os setores, nós temos aparelhos que tratam da saúde, que nem todos os hospitais do estado do Rio Grande do Sul têm, a não ser Porto Alegre. Então, Passo Fundo se destaca também na área de saúde. Passo Fundo se destaca na área da educação, com 2 universidades e com várias faculdades. Passo Fundo se destaca na área da indústria, do comércio, do agronegócio. Passo Fundo cresce a cada dia. Passo Fundo sempre marcou boas histórias, de homens de raça, de homens com virtude. Por isso que no nosso hino rio-grandense, ali tem uma frase: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Então é com histórias boas que Passo Fundo é uma cidade boa de se viver, Colucci. Por isso que todo mundo quer vir morar em Passo Fundo, que hoje passa de 200 mil habitantes. Eu poderia falar muito hoje de Passo Fundo aqui, deixar minha saudação a todos os passofundenses, ou também aqueles que, como eu, não nasceram aqui, mas que vieram de outras cidades também ajudar Passo Fundo. Cheguei aqui com 3 anos de idade, já estou aqui há mais de 40 anos, mas meus filhos nasceram aqui, meus irmãos nasceram aqui, essa é a cidade do nosso coração, e eu amo Passo Fundo. Mas eu quero aproveitar a data, não poderia deixar passar em branco, para fazer uma reflexão. Eu sou autor de um projeto de lei que visa instituir esse dia, 7 de agosto, como feriado municipal, em virtude do aniversário de Passo Fundo. Ainda alguns heróicos permanecem aqui no plenário, mas hoje, uma sessão especial de aniversário de Passo Fundo, esse plenário era para estar cheio. É para estar lotado de Passo Fundenses, e não está, porque é um dia de trabalho, as pessoas têm que cuidar da sua vida. Eu acho que o momento aniversário de Passo Fundo, 162 anos, é o momento de a gente tirar uns minutos e refletir, e olhar para trás e pensar. Lá atrás, 162 anos, antes, depois de 162 anos, aquelas pessoas que fizeram a cidade, que não estão mais aqui,
que construíram, que passaram por aqueles momentos difíceis, e fizeram com que nós hoje, a Câmara de Vereadores, o município, os senhores que estão aqui hoje, estão sendo homenageados, porque lá atrás alguém pensou muito em Passo Fundo, alguém trabalhou muito pela cidade, como nós estamos trabalhando, e o nosso compromisso de nós vereadores e a população é de preparar o caminho para as próximas gerações, porque essa é a nossa função aqui. Então, é o momento de agradecer, de olhar para trás. Foi falado hoje aqui no Fagundes dos Reis, que está lá no Altas Coxilhas do bairro São José, o cemitério do Fagundes dos Reis, e que eu tenho várias vezes pedido aqui, solicitado, que se faça um ponto turístico lá, meu professor, da história de Fagundes dos Reis. E hoje foi feita uma homenagem aqui, dando a medalha Fagundes dos Reis. Então, é o momento de nós olhar um pouco para trás e agradecer aquelas pessoas que fizeram pela cidade e fizeram tanto que por isso estamos aqui. Eu, por exemplo, vim em 69 para Passo Fundo. Tenho certeza que muitos dos senhores aqui não são natural de Passo Fundo, como foi dito aqui. Sou natural de Água Santa, vim com 3 anos para a cidade e vim lutar, fazer minha vida aqui com a minha família. E dizer que gosto muito e amo muito essa cidade. O Arquivo de Notícias faz agora mais um intervalo. É 1 minuto só. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Os índices de assassinatos no país têm apresentado novidades que agradaram nossos representantes públicos. Conforme um balanço divulgado recentemente, a queda na violência supera 20%. Reveja. Foram 14.374 mortes violentas apenas nos primeiros 4 meses. No mesmo período do ano passado, foram registrados 18.688 assassinatos. Os dados representam uma queda de 23%. Para o vereador Márcio Patucci, este é o reflexo do isolamento dos chefes de grupos criminosos e também da criação de secretarias específicas para tratar do tema. Esses números em relação às mortes violentas no país, eles acabam apresentando vários indicadores e que não só pelas medidas governamentais, mas também por órgãos ou instituições que fazem esse controle, eles acabam revelando algumas características do país. Uma das ações, que a gente entendeu como sendo fundamentais foi o fato de o governo, através das suas políticas em relação às prisões, terem feito de certa forma, um isolamento dos chefes dessas quadrilhas, na medida em que o crime organizado passou a não ter mais nenhuma ação, de certa forma, a instigar esses crimes violentos no país. A gente sabe que esses escritórios dos crimes que acabam sendo viabilizados dentro das cadeias repercutem de forma bastante danosa para a sociedade. A partir dela, o tráfico de drogas, compra e venda de armas, todos os crimes que acabam acontecendo em sequência nos diversos estados brasileiros, eles partem sim desses escritórios de dentro das cadeias. Claro que algumas ações
não só no regime diferenciado disciplinar, que é aplicado a cada preso individualmente, conforme a sua sentença, conforme a pena, né? Mas a própria criação, como é o caso do Rio Grande do Sul, de secretarias administrativas que trabalham essa questão do regime penitenciário como algo importante, como uma política pública decisiva. Patrick Cavalcante acredita que esta redução da violência é um efeito do governo Jair Bolsonaro. Para ele, a palavra-chave é integração, seja entre as forças de segurança ou de justiça. Temos aí uma integração do governo federal com os governos estaduais, uma integração maior das polícias civis com a polícia militar. Isso tem dado um resultado muito forte. O sistema de inteligência hoje do governo federal tem funcionado muito. A separação ou também o isolamento de grandes chefes de quadrilhas que estão nos presídios ou estão isolados ou são transferidos, tudo isso somado a outras ações que os próprios municípios têm tido juntamente com os governos municipais. Então nós temos que agregar aqui o governo municipal, o governo do estado em interação com o governo federal, vem trazendo essa redução para o índice menor de criminalidade de crimes violentos comparado com o quadrimestre de 2018 para 2019. Mas outro destaque que eu trago também é a questão do efeito do governo Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito numa questão que o cidadão, pai de família, cidadão de bem, terá a condição de se defender. Hoje, antigamente nós tínhamos o medo, né, que o bandido estava armado e o cidadão de bem não. Com o governo Bolsonaro, a gente tem tido uma facilidade, ou ao menos tem trabalhado, de que nós podemos ter a posse e porte de arma, o pai de família, para defender a sua família e também defender o nosso patrimônio. E isso tem dado também uma sensação de segurança e também muitos marginais, bandidos, têm diminuído o cuidado para fazer as suas ações. Então são vários efeitos que dão um resultado positivo para a redução dos crimes violentos no nosso país. Roberto Gabriel Tozon também atribuiu este resultado à facilidade do acesso às armas. O parlamentar afirmou ainda que esta é uma resposta às políticas do governo federal. A Polícia Federal trouxe a informação de que, se não me engano, desde a época que entrou em vigor o Estatuto do Desarmamento, foi o ano, agora o primeiro quadrimestre, trimestre, não sei, que mais teve um aumento das armas legais registradas, né? De armas registradas por brasileiros, ou seja, armas lícitas, não armas frias nem nada. Então, quer dizer, a política do governo de deixar mais flexível o acesso às pessoas não portarem, mas ter arma de fogo na sua casa, no seu trabalho, né? Pode sim ter contribuído para isso, as pessoas mais armadas, né, mais seguras nas suas casas. E também essa política do governo em si, que é de não tolerar mais o que até então tinha se tornado regra, né? Que somos nós, trabalhadores fechados em casa, sendo abatidos como gado, como eu falo, e os criminosos à solta na rua só esperando a oportunidade de fazer algum dinheiro. Márcio Patucci disse que irá acompanhar os números durante todo o ano, mas o trabalho deve também ser focado na prevenção. O número excessivo de mortes ele foi absurdo no país nos últimos anos. E claro que agora nós temos que acompanhar esses índices até o final do ano e a partir disso equilibrar, né, essas ações e também as ações de prevenção à violência, que elas são fundamentais, com as políticas sociais, que elas são uma dinâmica, né, que acaba retraindo muitas vezes essas mortes violentas, mas ao final do ano certamente nós teremos alguns dados que podem até, de certa forma, surpreender os brasileiros, que nós estamos no caminho certo, que a gente vê a violência como algo preocupante, mas que sem investimentos e sem medidas enérgicas e rápidas, a gente não vai ver esses índices tão logo, né, reduzidos como a gente espera. E nós encerramos o arquivo de notícias com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.